para falar sobre o tema. Senhor presidente Marinho, professor Braulio Porto, padre José Eduardo, senhores deputados aqui presentes, jornalistas, colegas professores aqui presentes, servidores da casa e demais participantes dessa reunião. Sou professor na Rede Pública Municipal de Ensino de Goiânia e, neste ano, leciono para alunos que têm entre 6 e 12 anos. É com imenso prazer que participo dessa audiência pública para a discussão das ciências humanas da Base Nacional Comum Curricular, que está sendo construída por iniciativa do governo federal. Serei objetivo nesta minha preleção, até mesmo em função do tempo que disponho. Nesse discurso, farei 3 sugestões de procedimentos desta comissão para com a BNCC. A primeira é que o Ministério da Educação prorrogue o calendário de atividades dessa base curricular, a fim de que atenda à necessidade de rediscuti-la por completo, pelos seguintes motivos que passarei a elencar. Primeiro motivo: embora tenha tido a participação de representantes de secretarias, de educação e de universidades, a primeira versão que serve de base para as possíveis alterações do documento foi construída sem que dela fizessem parte diferentes correntes teóricas do método, da didática e dos modelos pedagógicos. Uma base que se pretende democrática e nacional deveria ter a participação efetiva dos nossos mais ilustres pensadores em educação, além de contemplar as diferentes correntes do pensamento em educação. Ela também deveria ter ressaltado a participação dos professores que estão no chão da escola. Os professores que estão na escola foram esquecidos deste processo. Infelizmente, essa base curricular é uma ilustre desconhecida da classe dos professores nas escolas, pela pouca divulgação que houve e a falta de uma política de envolvimento da categoria de professores na sua confecção. Na minha escola mesmo, essa base só apareceu em um dia de sábado pela manhã, numa reunião de planejamento dos professores, e os professores foram divididos em grupos por área de formação e foram discutidos os conteúdos. O que você acha desse conteúdo? O que a gente pode inserir aqui ou acolá? Não foram discutidas, não houve tempo para nós fizéssemos discussões mais profundas, discussão de método, discussão de didática, de modelo pedagógico, de filosofia, de ideologia do projeto. A família a quem pertencem os alunos que frequentam a escola, que são os motivos reais do currículo, as famílias estão alijadas deste processo. Juntamente com seus interesses e expectativas, estão sendo deixadas de fora, de propósito, dessa discussão. Ponto B. Embora as intenções e os conceitos não sejam nelas escritos, é possível inferir a hegemonia da epistemologia marxista e do método crítico-cultural, não somente na parte das ciências humanas, mas até mesmo nas chamadas ciências duras. Até na matemática, em química, em física, em biologia, você vai encontrar a epistemologia marxista e o método crítico-cultural. E neste ponto cabe a pergunta: por que a escolha desta epistemologia e deste método e não de outros? Quais as intenções políticas e as consequências para o nosso futuro democrático como resultado dessa escolha? O Brasil precisa hoje, é uma pergunta que faço, o Brasil precisa hoje de um modelo pedagógico que impulsione o seu desenvolvimento científico e tecnológico, ou de um método apropriado à revolução cultural e política, que se dedique incansavelmente à problematização de todos os aspectos da vida social e o fomento da luta de classes. De que tipo de educação o Brasil está precisando? O ponto C. Para que a pressa em construir essa base curricular? A quem interessa essa pressa?
Não se constrói em meses um documento dessa complexidade, capaz de mudar os rumos de uma nação. Até mesmo o regime político dessa nação pode ser mudado através dessa base curricular. E o que é mais assustador, senhores, é que essa base curricular, esse esboço de base curricular, já está nos livros didáticos. Os livros didáticos de 2016 já contemplam essa base, o primeiro rascunho da base curricular. O livro didático de 2017 está aqui, de 2017, que virá em 2017, este livro de geografia, né? Essa base curricular, esse rascunho já está aqui. Né? O ensino da história e da cultura é a latino-americana. Aqui você tem 6 páginas neste livro, que fala, por exemplo, sobre a Revolução Cubana. 6 páginas panfletárias de propaganda da Revolução Cubana. E você tem uma mesma quantidade de páginas que fala do norte da América, que eles incluem Estados Unidos e Canadá, e eles escolhem as dificuldades sociais daqueles 2 países. São os mendigos de lá, eles esquecem o progresso, o desenvolvimento daquele país, eles focam nas questões sociais daquela região. A segunda que eu faço é que o Congresso Nacional chame para si a responsabilidade de aprovar a BNCC, mesmo que para isso sejam feitas alterações na legislação educacional, pelas seguintes razões. Quais são as razões dessa sugestão? Primeiro, a garantia de que a BNCC contemplará a diversidade do pensamento pedagógico brasileiro. Letra B, o não exclusivismo político-ideológico da mesma. A letra C, de acordo com declarações públicas de vários conselheiros do Conselho Nacional de Educação, que são favoráveis a essa base da forma que está. Depois, por ocasião das discussões do Plano Nacional de Educação, um dos pontos que mais instigaram a discussão aqui no Congresso Nacional foi a questão da ideologia de gênero. A ideologia de gênero foi rejeitada, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Pois o Conselho Nacional de Educação, o mesmo conselho que está destinado a aprovar essa base curricular, ele fez uma carta no mês de dezembro de 2015, uma carta pública direcionada para as prefeituras, as câmaras municipais e assembleias legislativas, censurando o Congresso Nacional por ter tomado essa medida e recomendando aos estados e às prefeituras que incluíssem em seus planos de educação a ideologia de gênero. A terceira é a suspeita de que a BNCC fere o pacto federativo pelas seguintes razões. Ao invés de estabelecer conteúdos curriculares mínimos e pluralidade de concepções pedagógicas, porque isso é o que está na Constituição, que o Brasil construiria um currículo mínimo e que contemplasse as diversas concepções pedagógicas. Essa BNCC, ela é ampla, ela é invasiva e ela é unideológica praticamente. E ela não deixa espaço para que os municípios e os estados façam os seus currículos. E ela distancia a família dela, distancia por completo. Letra B. É perfeitamente questionável, e que é uma mensagem que eu passo para essa comissão e para os deputados aqui presentes. Prestem atenção na emenda constitucional, número 59, do ano de 2009. Era uma emenda constitucional de autoria da senadora Ideli Salvati. Essa emenda constitucional ela foi construída para resolver um problema orçamentário
com relação à educação e o orçamento da União, as chamadas DRU. Mas na linguagem parlamentar, na linguagem coloquial parlamentar, foi inserido lá um jabuti. E esse jabuti é a substituição de um artigo da Constituição Federal, a troca do texto, criando um Sistema Nacional de Educação. A partir do momento que você cria o Sistema Nacional de Educação, você está quebrando o Pacto Federativo. Eu termino essa participação citando uma referência sobre educação proferida por uma juíza de direito de Goiânia, a doutora Liliana Bittencourt. Ela disse assim, entre aspas, como a família não é mera dispensadora de DNA, mera geradora de corpos para a sociedade, mas como também gera a cabeça desta, privá-la da precedência na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos é desumanizante, além de ser contrário à Declaração Universal dos Direitos Humanos e inconstitucional. Fecha aspas. A visão de pátria educadora, mas no sentido formativo do texto. Essa visão de pátria educadora é no sentido formativo, de formação. Sinônimo de grande pátria, de pátria-mãe, que reúne em si todas as prerrogativas de moldar a educação dos filhos da sua gente, inclusive em substituição à família. Obrigado. Agradeço, professor Lei. Quero registrar aqui a presença do deputado Bolsonaro.